Olá, a paz do Senhor. Meu nome é o Anderson Gonçalves. Eu sirvo a Deus na Assembleia de Deus em Ji-Paraná com o pastor Sadraque Muniz. Este trimestre nós estamos comentando sobre a lição de jovens, que é exortação, arrependimento e esperança, estudando sobre o ministério e as profecias do profeta Jeremias. Hoje, na lição de número 4, nós vamos tratar sobre o vaso do oleiro, a descrição espiritual da nação. No texto principal diz: Mas, ó homem, quem és tu que a Deus replicas? Porventura, a coisa formada dirá ao que formou: Por que me fizestes assim? Romanos capítulo 9, versículo 20. O ser humano em si tem muitos questionamentos, inclusive quanto à sua estrutura, a sua forma, o seu jeito, a sua personalidade. Entretanto, nós temos que compreender que, como Deus é o oleiro, Deus tem todo o poder para nos criar exatamente como somos. Neste texto principal, professor, converse com o aluno sobre a satisfação de ser como é, com suas características, com a sua personalidade, com o seu jeito. Em Romanos capítulo 9, versículo 20, Paulo está escrevendo aos irmãos em Roma e está dizendo que o ser humano às vezes se esquece da sua limitação e não considera a grandeza de Deus. Entretanto, nesta aula nós vamos estudar e falar um pouco sobre a soberania de Deus. Bem, o texto principal do nosso entendimento aqui é Jeremias capítulo 18, quando Deus convida o profeta à casa do oleiro. É um texto muitíssimo conhecido. No resumo da lição diz: a soberania de Deus garante o sucesso do seu propósito. Ou seja, Deus tem planos e os planos de Deus não podem ser frustrados, revelando sim que ele é um Deus soberano e que ele tem controle sobre todas as coisas. Quando chegamos na leitura semanal, vemos que o oleiro criou Israel, ou seja, Deus havia formado Israel. Isso começa em Gênesis, capítulo de número 12. Depois, em Lamentações, capítulo 3, versículo 22, diz que existe a misericórdia de Deus sobre a vida de Israel, a misericórdia do oleiro. Quando caminhamos para Jeremias, capítulo 29, revela os planos de Deus. É Deus que diz assim: os meus pensamentos são maiores do que os seus. Os meus planos são melhores do que o de vocês. Jeremias capítulo 29, versículo 11. E por fim, em Ezequiel capítulo 36, fala sobre um plano de restaurar o seu povo, ou seja, o oleiro com um plano para a vida de Israel. Quando caminhamos para os objetivos dessa lição, percebemos que, primeiro, é compreender a parábola da casa do oleiro. Segundo, destacar a soberania de Deus. E terceiro, mostrar que a mensagem de Jeremias era de advertência, esperança e amor. Ao longo do livro de Jeremias, percebemos que o profeta se utiliza de algumas alegorias ou de algumas parábolas. Só no livro de Jeremias nós temos pelo menos 8 alegorias ou parábolas, ou seja, uma forma de que a mensagem alcançasse o ouvido dos ouvintes e eles entendessem a palavra profética. Quando caminhamos para a introdução, diz que Israel ou Judá vivia uma falência espiritual. Porém, o Deus que amava chamava ao arrependimento. Nesta lição, nós veremos a soberania de Deus e a cooperação humana na restauração de uma nação. Quando chegamos ao primeiro tópico, fala sobre a compreensão do texto. A definição da palavra parábola significa colocar ao lado, ou seja, transmitir uma mensagem e valores espirituais por meio de uma linguagem fácil. Quando você olha o Antigo Testamento, ele tem diversas parábolas. Quando nós chegamos ao Novo Testamento, nós temos Jesus pregando e ele se utilizando de diversas parábolas, com o objetivo de que o povo entendesse a sua palavra e entendesse também a sua mensagem. Por exemplo,
Quando nós olhamos para o Evangelho de Lucas, que tem aproximadamente entre 28 a 30 parábolas, talvez seja o evangelho com mais parábolas, lá está o ensino de Jesus buscando com que as pessoas entendessem a aplicação da sua mensagem. E o profeta Jeremias também, através das parábolas, ele se utilizou. E quando nós olhamos para esta experiência do profeta, Deus convida ele para a casa do oleiro. Deus dizendo, desce à casa do oleiro e lá farei saber as minhas palavras. Ou seja, a mensagem que Deus tinha estava na casa do oleiro. E o profeta vai. Quando o profeta vai à casa do oleiro, ele vê o oleiro fazendo o vaso e a Bíblia diz que o vaso caiu, ou o vaso se quebrou, melhor dizendo, nas mãos do oleiro. Revelando aqui que este momento estava a mensagem. Por quê? Demonstrava o controle de Deus sobre o povo, demonstrando o seu cuidado de moldá-los e permitir que desfrutasse do seu plano. Neste tópico, professor, aplique ao aluno sobre a importância de se deleitar na vontade de Deus, de se deleitar no projeto de Deus. Nós sabemos que o vaso, ele tem alguns processos, né? Ele é amassado, ele é colocado no forno, tudo para que o seu propósito seja realizado. E às vezes Deus tem planos na nossa vida, entretanto nós não submetemos aos processos que Ele deseja para a nossa vida. Ou seja, nós não nos submetemos aos planos que Deus tem. Quando você olha para Judá, você percebe que não faltava culto, mas faltava adoração genuína. Ou seja, eles substituíram a adoração a Deus. Substituir o lugar que pertence a Deus em nossos corações se constitui idolatria. Aplique, professor, na vida do aluno sobre a importância de que o primeiro lugar do coração do jovem seja de Deus, que a prioridade das decisões seja segundo a vontade de Deus, pois dessa forma esse jovem estará vivendo e tendo Deus sendo glorificado em sua vida. Quando caminhamos para o segundo ponto, fala sobre a soberania de Deus, ou seja, Deus é um Deus onipotente, que tem autonomia e que tem independência. É poderoso para fazer o que deseja. Observe que o vaso se quebrou, porém estava na mão do oleiro, revelando que, às vezes, as decisões de se quebrar não é de Deus, é do homem, porque o homem toma decisões fora da vontade de Deus, fora do desejo de Deus, porque Deus concede a este homem livre arbítrio, ou seja, liberdade para fazer o que quer. Entretanto, ele tem as suas consequências. Quando nós olhamos para a Bíblia, Deus utilizou a Nabucodonosor como instrumento, ou seja, era o rei mais poderoso naquele tempo. Entretanto, Deus usa Nabucodonosor para levar Judá como escravo, revelando que Deus é soberano. A soberania divina, portanto, é o âmago desta mensagem. O profeta Jeremias, ele estava familiarizado com o Deus que é soberano. Quando ele disse que antes que havia saído do ventre da mãe, Deus já o conhecia, quando ele ainda estava sendo formado. E a formação aqui na palavra hebraica é itzar, ou seja, o mesmo que modelar, criar, associando assim e lembrando de Gênesis capítulo 2, versículo 7, quando Deus formou o homem e soprou nele o fôlego de vida, revelando que Deus é um Deus soberano. Agora, o mesmo Deus soberano, ele espera que o comportamento do homem corresponda positivamente com seus projetos. Por quê? Porque existem alguns planos de Deus que não se concretizam. Por quê? Deus não quer? Não, Deus quer e Deus é soberano. Só que Deus dá ao homem o livre-arbítrio para tomar as suas decisões. No terceiro tópico, eu finalizo aqui dizendo sobre a restauração de um povo. O interesse de Deus não era destruir o seu povo, mas restaurá-lo. Ou seja, à medida que o ser humano ouve a voz de Deus, ele vive o que Deus tem. Ou melhor,
toda vez que o homem desejar viver o que Deus tem, é só obedecer. Mas quando esse homem desobedece, esse homem vive as consequências do pecado. Quando nós olhamos para Jeremias capítulo 18, Deus disse assim, olha, assim como esse vaso é também Judá. Se eu liberar palavras de bênção sobre a vida deles e eles desobedecerem, essas palavras serão tiradas. Agora, se eu liberar palavras de maldições, mas eles me obedecerem, essas palavras de maldições também será tirada. Ou seja, depende do nosso comportamento para nós vivermos os planos que Deus tem. Deus restaurou a Judá, mas Deus também restaurou a humanidade. Humanidade que estava perdida em pecados foi restaurada por Jesus Cristo. A conclusão diz: o capítulo 18 de Jeremias traz uma mensagem de advertência e exortação, de amor e de esperança. E, por fim, arrependimento e mudança de rota. Convide o jovem para se aproximar de Deus, viver os projetos dele e se submeter às mãos do oleiro, a fim de que ele viva tudo que Deus tem. E com certeza, os planos do Senhor sobre a vida do jovem, do seu aluno, professor, não serão frustrados, mas vocês viverão tudo o que Deus tem para a vida de vocês. Excelente aula, que Deus abençoe e semana que vem nós estamos de volta.